E a Bíblia ainda me ensina que além de Jesus ter cumprido a lei por mim, além de Jesus cumprir a lei em mim, Jesus também cumpre a lei através de mim. De que maneira, irmãos? Quando eu vivo uma vida reta, quando eu vivo uma vida santa, quando eu vivo uma vida baseada nos preceitos das Sagradas Escrituras, eu não estou isento da lei, eu estou capacitado por Cristo a observar a lei, porque todo aquele que ama o Senhor, ama também a sua lei. O Sermão do Monte me explica isso de maneira muito clara, muito simples, muito objetiva, e isso me deixa maravilhado. Nós temos tido o nome de quem vive, mas estamos mortos, irmãos. E essa foi uma dura advertência à igreja de Sardes. Olha, vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos, e eu não tenho achado íntegras as obras de vocês. Essa integridade está relacionada à justiça que Deus espera do seu povo, e a justiça que Deus espera do seu povo é a manifestação do caráter de Cristo. E essa manifestação só é possível quando o Espírito de Deus habita em nós. Boa noite, queridos. Boa noite. Assim está bem melhor, graça e paz. Louvado seja Deus. Ele veio, Ele está aqui. Glória a Deus por isso. Queridos, abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você abre, eu quero orar. Papai, eu te dou graças porque a tua presença já pode ser percebida aqui. Aliás, já a percebemos desde a hora que entramos no santuário, Senhor. Há uma atmosfera de milagres aqui. Há um ambiente profético estabelecido nesse lugar e os céus se encontram abertos. É perceptível, Senhor, que os céus estão abertos. Ei, Senhor, eu quero pedir nessa oportunidade, assim como o Senhor tocou nos corações, trazendo viva a chama da Tua presença, assim como o Senhor nos aqueceu mediante a presença do Teu Espírito, eu peço agora, faça atentos os nossos ouvidos e sensíveis os nossos corações, de maneira que possamos atentar para tudo quanto procede da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é pão para a nossa fome, é água para a nossa sede. A Tua Palavra, Senhor, ela nos traz orientação, ela nos traz direção. A Tua Palavra, Senhor, é conselho. A Tua Palavra é vida, Senhor. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que a porta da palavra nos esteja aberta, Senhor, de maneira que possamos anunciar, proclamar, ministrar, Senhor, com ousadia, com intrepidez e autoridade, aquilo que o Senhor tem como desígnio para os nossos corações essa noite. Eu sei que o Senhor não reúne o Teu povo em vão. Eu sei que toda alma que adentrou por essas portas essa noite, aqui está porque o Teu Espírito os trouxe aqui. Sim, Deus, eu sei disso, porque o homem natural, largado a si próprio, ele não te busca, ele não te procura, ele não tem saudade de ti, ele não se interessa por ti. Então, Deus, eu sei que aqueles que aqui estão aqui por causa do Teu Espírito. Fala conosco, meu amado. Fala conosco, meu amado, traz a Tua igreja saúde, traz a Tua igreja vida, traz a Tua igreja libertação, salvação, converte os nossos corações a Ti, Senhor, para que andemos pela vereda direita, porque eu sei que essa é a Tua vontade, porque foi para isso que Cristo veio. Cristo veio, padeceu sobre aquele madeiro para redimir um povo totalmente seu, exclusivamente seu, que fosse zeloso de boas obras. Então fala conosco, Senhor, e traz sobre nós a Tua instrução, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de nós procedermos com a nossa leitura, deixa eu colocar uma pequena introdução. Nós temos vivido
tempo, irmãos, de muita superficialidade. Nunca antes se viu um tempo na igreja do Senhor onde tantas pessoas têm professado fé em Deus, têm professado com seus lábios terem rendido as suas vidas ao Senhor. Porém, a sua conduta diária denuncia absolutamente o contrário daquilo que os seus lábios professam. Nós temos visto uma geração mimada, que não consegue ceder às ordenanças do Senhor, visto que elas dão de frente, muitas vezes, com as suas vontades, com os seus interesses. Muitas pessoas se firmam debaixo da graça, com o pretexto de que, como Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada. Mas Cristo, quando se manifestou na terra, Ele não veio para facilitar as coisas. Muito pelo contrário. O propósito da manifestação do Senhor foi para que Ele habilitasse um povo que fosse zeloso de boas obras. Você encontra isso em Tito. O propósito do Senhor era que trouxesse o seu Santo Espírito para habitar no ser humano, de maneira que o ser humano pudesse andar de maneira a agradar o Senhor. Esse é o propósito pelo qual Cristo veio. Não veio para facilitar as coisas, não veio para remover de sobre a sua vida um fardo que aparentemente é pesado. Não, Ele veio te capacitar para você andar de acordo com os seus preceitos. Deus é santo e importa que aqueles que sirvam o Senhor sejam santos. E o que a palavra me ensina a respeito de santidade? Me ensina que santidade, me ensina que ser santo é ser uma pessoa reta. E ser uma pessoa reta significa andar sobre os preceitos da palavra do Senhor. Isso ao homem natural é impossível. Mas ao homem espiritual, aquele que foi resgatado pelo Senhor, ele está plenamente capacitado a viver, a praticar, a manifestar toda a Escritura. Porque são coisas espirituais. E o problema que nós vemos na igreja do Senhor, nos nossos dias, é de que nós nos tornamos seletivos, dizemos, isso é bom, podemos usar, isso aqui não é bom, descartamos, aquilo outro pode ser útil desde que seja interpretado dessa maneira. É uma posição farisaica, religiosa, que nos afasta do Senhor e faz com que nós passemos a glorificar a nós mesmos. Eu quero chamar a tua atenção, por exemplo, para uma das parábolas que o Senhor contou, a parábola do fariseu e do publicano. O que me ensina essa palavra? Subiram dois homens para orar, um fariseu, outro publicano, um religioso, o outro um pecador, um homem destacado no meio dos seus, o outro a escória da sociedade. E o fariseu começa a orar, estufando o peito e dizendo, graças te dou, Senhor meu Deus, porque eu não sou como os demais homens. Ali ele já começa a deturpar a glória do Senhor, porque ele não estava glorificando a Deus, ele estava glorificando a si próprio, quando ele disse, eu te dou graças porque não sou como os outros. Eu jejuo 2 vezes por semana, a lei mandava jejuar 1 vez por ano. Eu dou o dízimo do endo, do cominho, da hortelã. Eu também não sou igual a esse camarada aqui. E o fariseu, o publicano, por outro lado, o que ele fazia? Ele estourava o seu peito, não ousava levantar os olhos aos céus e dizia, Senhor, sê propício a mim porque sou pecador. Tal tem sido a geração dos nossos dias. Nós olhamos para as pessoas ao nosso redor que não estão no mesmo nível que nós, e nós levantamos os nossos olhos ao céu com muita petulância e dizemos, eu te agradeço, Senhor, porque não sou como os outros. Por acaso não é isso o farisaísmo? Por acaso não é isso ser seletivo com relação às Escrituras Sagradas? E o Senhor vem combater essas realidades duras no meio da igreja. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Eu precisava fazer essa pequena introdução para que possamos nos situar nisso que o Senhor tem preparado como um maná para hoje. Então agora abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27.
Fique atento, irmãos. Eu sei que o Espírito de Deus vai fazer milagre hoje. A nossa oração tem sido: Senhor, converte o nosso coração a Ti. Aleluia, porque o propósito de Deus é que manifestemos a sua glória, e só existe uma maneira de eu manifestar a glória de Deus, é de andar como Cristo andou. E Ele me capacitou, Ele te capacitou para isso. Olha o que diz o texto, Ezequiel 36, a partir do versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, diga comigo, coração novo. E porei dentro de vós espírito novo, diga comigo, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Eu quero repetir o versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei, diga comigo, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Querido, se você meditar no capítulo 36, a partir do versículo 16, desse livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, você vai ver que Deus está trazendo profecias que diziam respeito à restauração da nação. E lendo a história, é inevitável perceber que Deus primeiro traz um retrato de como estava a nação. E quando eu comecei a meditar, eu comecei a chorar, porque eu disse: meu Deus, esse é o retrato da natureza humana. Não é somente o retrato de uma nação, não é apenas a exposição de um grupo de pessoas que viveu numa determinada época. Não, isso tem se repetido geração após geração em toda a raça humana desde a queda no Éden. Basta você fazer a sua leitura e você vai perceber isso. Deus começa dizendo: olha, eu fiz tudo bom e vocês tornaram bom em mal. Eu estabeleci coisas e vocês se preocuparam, vocês se ocuparam em desfazer essas coisas. Eu designei bênçãos e vocês transformaram ela em maldição. O meu nome é difamado entre os povos por causa de vocês. E Deus continua traçando esse retrato desse povo, que nada mais é do que um retrato fiel e verdadeiro do nosso tempo, das nossas vidas, da nossa natureza humana, que precisa ser regenerada, restaurada, resgatada pelo Senhor. E aí ele continua dizendo: porque eu me amo. Deus não encontrou no meio daquelas pessoas alguém de quem ele pudesse dizer: eu amo você. Ele disse: vocês me fizeram mal, vocês colocaram meu nome na lama, os outros povos, as outras nações falam mal de mim por causa de vocês, mas porque eu me amo, porque eu não divido a minha glória com ninguém, porque eu velo pelo meu bom nome, eu vou favorecer vocês. Preste atenção. De que forma se deu a manifestação do Senhor Jesus? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia me ensina, a Bíblia me revela de que eu, sem Cristo, era inimigo de Deus, separado da aliança do Senhor. Eu era considerado filho da ira. Não havia nada em mim que pudesse atrair a atenção do Senhor, mas porque Ele amou a si próprio, Ele enviou o seu Filho. Irmão, e aquele texto que fala de João 3,16, o que tu vai fazer com ele? Eu digo para você, Deus me ama a partir do momento em que Ele enxerga Cristo em mim, porque Ele é santo. Deus abomina o pecado e igualmente abomina o pecador, porque toda sentença não é dada à transgressão, mas ao transgressor. E Cristo assumiu a sentença no nosso lugar. Então quando Deus olha a mim, olha a você, quem Ele vê? Jesus. E Ele ama o seu Filho. E porque Ele ama o seu Filho, nós somos amados por Ele. Você está entendendo? Eu preciso que você entenda isso. A única esperança que nós temos é por causa de Jesus.
A única corda que nos impede de cair no abismo chama-se Jesus. O nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia é Jesus. E aí nós lemos esses dois versículos, versículo 26 e versículo 27. E o que me chama a atenção, irmãos, eu faço questão de ler novamente o versículo 27. Por que eu estou repetindo tanto? Nós temos percebido, deixa eu abrir um parênteses aqui, que toda essa superficialidade que tem tomado conta da igreja tem impedido o povo de Deus de amar e guardar a palavra do Senhor. É muito comum nós citarmos determinada porção das Escrituras, por menor que seja, e 15 minutos depois, se nós perguntarmos para as pessoas, elas não sabem o que foi lido. Isso é mal, e isso é preocupante. Isso denuncia que o nosso coração não está em Deus. Porque todo coração que está cativo ao Senhor ama a lei do Senhor e guarda a lei do Senhor. Não apenas de memória, mas caminha sobre ela. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, atente para o que o Senhor está falando hoje, porque Deus é santo. E Ele quer fazer um milagre hoje. Que milagre? Converter o teu coração a Ele, converter o meu coração a Ele. Porém dentro de vós o meu espírito. O que ele diz aqui? Olha, até aqui a lei estava fora de vocês. Jeremias confirma essa verdade, Oséias confirma essa verdade, Mateus confirma essa verdade. A lei estava fora, e pelo fato de a lei estar fora, vocês não conseguiam cumpri-la. Eu só consigo manifestar aquilo que está dentro, irmãos. Você percebe? Aquilo que está fora de você não diz respeito a você. E porque não diz respeito a você, você dá de ombros para aquilo. Normalmente é assim que acontece. Eu vou dar um exemplo tolo, tosco, mas que vai ilustrar bem essa verdade. O envolvimento numa empresa de um funcionário não é o mesmo do dono da empresa. Porque o dono da empresa, na verdade, não está envolvido, ele está comprometido. Aquilo ali é a vida dele. Ele respira aquilo, ele se compromete com aquilo, ele vive aquilo, ele tem sucesso com aquilo e ele está na derrota com aquilo. O funcionário, normalmente, quando chega o horário do seu expediente, o que ele faz? Passa o seu cartão e faz assim, ó: estou indo para casa. Amanhã é outro dia. O dono da empresa leva tudo para casa. Ficou claro? Porque aquilo que está fora de você faz com que você não precise manifestar. Você só consegue viver, você só consegue manifestar, você só consegue evidenciar coisas que dizem respeito a você, que estão dentro de você. Então o que Deus diz aqui: olha, até aqui a lei estava em tábuas de pedra. Até aqui a lei foi dada por mim a Moisés para que vocês cumprissem. Mas como a lei está fora de vocês e vocês permanecem pessoas naturais, vocês não se adequam, vocês não se submetem, vocês não se rendem a ela. Como a lei está fora e não diz respeito a vocês, vocês simplesmente não a assumem para si. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E eu mesmo farei com que vocês andem nos meus estatutos. Nós vamos falar muito sobre a pessoa de Jesus e sobre a necessidade de nos rendermos a Ele hoje. A lei, escrita em tábuas de pedra, mantinha um homem afastado de Deus, porque aquilo estava à parte dele. Mas agora o Senhor fala por intermédio dos seus profetas que Ele traria a lei para dentro do homem, para o coração do homem. E através do seu espírito, o homem estaria plenamente capacitado a viver aquela lei, a manifestar aqueles preceitos, a se submeter a eles. Você está entendendo? Pensa comigo. Por que eu falho tanto no que diz respeito à minha caminhada com Deus? Porque a minha natureza e a tua natureza humana nos impedem de manifestar as coisas espirituais. Por que diante da palavra do Senhor eu erro? Porque aquilo ainda está fora, não está dentro.
Qual é o motivo de eu acertar? É porque eu me tornei bom? É porque o Espírito passou a habitar em você. E Ele, através de você, faz a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. E Ele diz: eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês, a minha lei vai estar dentro de vocês, e eu mesmo vou fazer com que vocês cumpram, com que vocês guardem, com que vocês observem os meus juízos. E agora eu quero que você, por favor, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A maioria dos irmãos sabe que nós temos dedicado bastante tempo em estudar o Sermão do Monte. E hoje, mais uma vez, enquanto eu li o profeta Ezequiel, eu vi que aquilo é a manifestação pura, plena e simples do Sermão do Monte. Eu vou tentar explicar isso. Mas antes, deixa eu ler o texto. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que significa isso, irmãos? A palavra justiça, no original significa estado daquele que é como deve ser. O que significa a palavra justiça? Estado daquele que é como deveria ser. E Jesus diz o quê? Se a vossa justiça, se a vossa maneira de ser não for como deve ser, antes for igual a dos fariseus, vocês estão fora. Olha o que diz Romanos no capítulo 10, você não precisa abrir, eu só vou ler para fazer menção da Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 3, Paulo falando a respeito dos judeus, o povo da lei, o povo zeloso, o povo religioso, os homens destacados. Olha o que ele diz: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, essa justiça é a mesma justiça que Mateus usa no seu evangelho, é a mesma. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, o fato de eles terem que ser como eles deveriam ser, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei, o cumprimento da lei, a obediência da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, por favor. Falei há pouco que Jesus não veio para facilitar as coisas. Jesus veio para tornar possível que eu e você vivamos pela lei. Um pouquinho antes, Jesus diz: não pensem vocês que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu não vim destruir, eu não vim anular, eu vim cumprir. E ele continua dizendo: até que um i ou um tio se cumpra da palavra, nada vai acontecer, o céu não vai passar, a terra não vai passar. Existem coisas que Cristo cumpriu literalmente. Ele cumpriu a lei judicial, ele cumpriu a lei cerimonial. Todas as figuras do Antigo Testamento se tornaram realidade e foram concretizadas na pessoa de Cristo. Mas Deus ainda estabelece uma lei que é eterna, que é atemporal, que diz respeito a mim e a você e aqueles que virão depois de nós até que o arrebatamento aconteça, que é a lei moral. Sabe o que impede eu e você de nos tornarmos selvagens? Uma coisinha que eu gosto de chamar de bússola moral. Ela te impede de se tornar um selvagem. Ela te dá certo discernimento entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o que você pode e o que você não pode. E para isso você não precisa de ninguém para te dizer: faz isso, não faz aquilo. Todo ser humano é dotado dessa capacidade, dessa bússola moral. Foi Deus quem colocou no homem. Amém? Essa lei moral, ela está em vigor até hoje.
Cristo cumpriu a lei por nós, quando Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. A penalidade da lei, a justiça da lei, foi cumprida por Cristo em nosso lugar. Ele fez aquilo por nós. Mas a Bíblia também me ensina que Jesus cumpre a lei em nós. De que maneira? Nos tornando justos, nos tornando santos, nos habilitando a praticar as mesmas coisas que Ele sempre praticou. E a Bíblia ainda me ensina que além de Jesus ter cumprido a lei por mim, além de Jesus cumprir a lei em mim, Jesus também cumpre a lei através de mim. De que maneira, irmãos? Quando eu vivo uma vida reta, quando eu vivo uma vida santa, quando eu vivo uma vida baseada nos preceitos das Sagradas Escrituras, eu não estou isento da lei, eu estou capacitado por Cristo a observar a lei, porque todo aquele que ama o Senhor, ama também a sua lei. O Sermão do Monte me explica isso de maneira muito clara, muito simples, muito objetiva, e isso me deixa maravilhado. Por isso, quando eu fui ler Ezequiel, eu disse: olha aqui, ó, o Sermão do Monte no livro do profeta Ezequiel. Porque Jesus combatia tanto os fariseus, irmãos. O fariseu tinha tendência de suavizar as exigências da lei. Deus estabeleceu coisas simples. Os fariseus foram lá e colocaram um monte de coisa em cima daquilo que era simples. Jesus disse: vocês atam fardos pesados no lombo das pessoas que nem vocês carregam. Porventura não tem sido esse o pecado de muitos de nós, por causa da nossa pseudo-justiça, por causa da nossa pseudo-santidade? Quando eu e você nos comparamos com os outros, o fato de eu e você nos compararmos com os outros e nos acharmos melhores do que os outros, nos torna fariseus igualmente. Nos torna em pessoas que deixaram de glorificar o Senhor para glorificar a si próprios. E o reino de Deus envolve diretamente o coração, irmãos, não consiste meramente em atos externos. O fariseu, ele se preocupava com aquelas coisinhas externas, aquelas coisinhas que os homens viam. O povo simples olhava para o fariseu, olhava para o religioso e dizia: uau, como é que eu vou alcançar esse status, esse nível? E na verdade é aquilo que agita o meu interior, é aquelas coisas que eu procuro esconder dentro de mim porque elas são vergonhosas, é que evidenciam quem eu sou. É aquilo que eu faço no oculto quando eu estou sozinho, que proclama a alta voz nas regiões celestiais a minha natureza, quem eu realmente sou. Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com a essência. Nós podemos fazer pinta de bonzinho aqui, e quando estamos no nosso quarto, a portas fechadas, ou quando nos pegamos sozinhos em qualquer lugar, o que manifestamos é aquilo que está dentro, não o que está fora. O homem natural não tem a lei dentro de si, e tudo que ele consegue manifestar é a sua corrupção moral. O homem espiritual tem a lei dentro de si, e o que ele manifesta? A vontade do Senhor. A devoção dos fariseus consistia só em regras, normas que eles mesmos estabeleciam. Eles estavam mais interessados neles do que nos outros. Eles estavam interessados mais nas ações do que nos motivos. Eles estavam interessados mais em fazer coisas do que em ser alguma coisa. E o que as bem-aventuranças me ensinam é que antes de fazer eu preciso ser. Porque aquilo que eu faço é apenas uma evidência daquilo que eu sou. Amém?
Excederem muito a justiça dos fariseus não significa fazer coisas melhores do que eles fizeram. Não significa fazer maior quantidade de coisas do que eles fizeram. Não. Exceder a justiça dos fariseus significa ser como Jesus. Lembra o que eu falei que significa justiça? Estado daquele que é como deveria ser. Qual é a denúncia de Jesus? Eu não aceito o estado do fariseu. A justiça dele não me serve. A justiça dele é trapo de imundície, não vale nada. A justiça que eu aceito, a justiça que me agrada é só uma, é a de Cristo. Pergunto: algum de nós aqui tem condições de cumprir essa justiça? Não. Que esperança me resta então, irmão? Se render a Jesus. Sabe o que o livro do profeta Ezequiel me ensina? Sabe o que as bem-aventuranças me ensinam? Que eu preciso me humilhar. Preste atenção, irmãos. O que foi que Deus disse para o povo, através da boca de Ezequiel? Não é por vossa causa que eu estou fazendo isso. É por causa do meu nome que vocês colocaram na lama. Eu vou vindicar a minha santidade, porque vocês deram jeito de acabar com o meu bom nome. Então, por amor a mim, eu vou fazer tal coisa. Aonde isso se encaixa nas bem-aventuranças? A primeira delas qual é? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quem é o humilde? É aquele que diante das verdades que são colocadas na frente dele diz: eu sou mau, eu sou inadequado, eu sou insuficiente, eu não posso, eu não consigo. O que ele faz em seguida? Ele chora por causa da miséria que há nele. Qual é a sequência? Ele se rende, ele se torna manso. Ou seja, ele abandona as suas justificativas, ele abandona o seu instinto de autopreservação. E quando as pessoas apontam o dedo para ele, ele diz: cara, eu já sei que eu sou mau, tá? E aí ele é levado a um estado onde ele sente fome, onde ele sente sede. E aí entra a mão de Deus. É Ele que sacia a fome, é Ele que sacia a sede. E quanto mais Ele sacia a fome do humilhado, daquele que chorou, daquele que se rendeu, mais fome, mais sede essa pessoa sente. E isso vai transformando a pessoa de glória em glória, de fé em fé. E vai capacitando essa pessoa a manifestar as virtudes do reino dos céus. Queridos, eu tenho uma palavra do Senhor para você hoje, e eu sei que falo pelo Espírito de Deus. Te humilha. Abandona essa presunção de achar que você está seguro só porque carrega o nome de crente. Irmãos, isso é mal. Te humilha. Você não é nada, eu não sou nada. Se somos alguma coisa, é porque o Espírito de Cristo habita em nós. Te humilha hoje. Abre mão dessa tua presunção pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos tido o nome de quem vive, mas estamos mortos, irmãos. E essa foi uma dura advertência à igreja de Sardes. Olha, vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos, e eu não tenho achado íntegras as obras de vocês. Essa integridade está relacionada à justiça que Deus espera do seu povo. E a justiça que Deus espera do seu povo é a manifestação do caráter de Cristo. E essa manifestação só é possível quando o Espírito de Deus habita em nós. Onde é que está o orgulho nisso tudo? Cai por terra. Onde é que está a presunção de achar que eu posso alguma coisa? Cai por terra. Onde é que está a tal da meritocracia que muitos defendem com unhas e dentes? Cai por terra. O presbítero Rogério falou: tudo é dele, é por ele, é para ele. Irmãos,
Abra comigo sua Bíblia em Tito, por favor. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui e Ele vai converter o coração daqueles que lhe apraz a Ele próprio. Aleluia. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual, quem? Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, com o objetivo de remir-nos da nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu vou repetir: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essas boas obras dizem respeito à lei do Senhor. Note o que o escritor fala: Ele se entregou para purificar para si mesmo um povo. Jesus próprio, na oração sacerdotal em João capítulo 17, diz: por causa deles eu me santifico a mim mesmo. E essa palavra santificar está relacionada a se entregar por completo em sacrifício. Eu não vou ler, mas se você quiser anotar para ler em casa, Romanos capítulo 8. Nós não temos tempo para fazer a leitura, mas capítulo 8 de Romanos, do versículo 1 até o 13, expõe toda essa verdade que nós estamos falando aqui. Que verdade? O fato de que Jesus cumpriu a lei por nós, cumpre em nós e cumpre através de nós. Ele removeu aquilo que era contrário a nós, no que dizia respeito à lei, e nos habilitou a não só amar, mas também a praticar a lei. E aí a sequência do Sermão do Monte, ele traz uma série de ensinamentos a respeito da lei. Fala de adultério, fala de assassinato, fala de esmola, fala de oração, fala de vingança, fala de uma série de coisas que estão inseridas aonde? Na lei. E o que ele faz? Ele acrescenta algum preceito à lei? Não, ele traz o real significado daquilo. Os fariseus se preocupavam com a aparência da lei. Jesus trouxe a essência da lei, a verdade da lei, o espírito da lei. E é o espírito da lei que eu e você precisamos observar. Exemplo: quando Jesus ensina sobre o adultério, o que os fariseus defendiam? Que aquele que fosse pego em flagrante adultério deveria ser o quê? Apedrejado até a morte. Jesus não mudou a lei. Ele disse: escuta aqui, deixa eu falar para vocês o que está escrito na lei verdadeiramente. Se um homem, no seu coração, desejar a mulher do seu próximo, ele já cometeu adultério. Lembra que eu falei? Jesus não está preocupado com a aparência, mas com a essência. Jesus não está preocupado com o que está do lado de fora, mas com o que está do lado de dentro. Porque é o que está dentro e sai é que contamina o homem. Você está me entendendo? Qual é a minha esperança? Que eu me humilhe diante do único que tem condições, não só de me livrar da maldição da lei, não só de me livrar de mim mesmo, mas também de me habilitar, de me capacitar a viver uma vida que agrade o Pai. A graça não anula a lei, irmãos. Por favor. Na verdade, a lei está cheia de graça. Por quê? Porque a lei me conduziu a Cristo. Gálatas capítulo 3 fala que a lei serviu de aio para nos levar até Jesus. Então a lei está cheia da graça de Deus, porque ela me conduziu a Jesus.
E a graça, por sua vez, é o dom de Deus que me habilita a observar a lei. Por isso eu conversava com o pastor Luiz essa semana e falava: se a igreja entendesse o que significa a lei e o que significa a graça, nós estaríamos anos-luz na frente do que estamos hoje.